4h42 e como falamos no começo da edição, hoje foi confirmada a primeira morte pela variante Ômicron. Por isso nós vamos conversar neste momento com a Érica Lopes, que é diretora de avaliação de políticas de saúde da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. Tudo bem, diretora? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, diretora. Obrigada pela gentileza em conversar conosco neste momento. Esse registro de morte, então, aí em Aparecida de Goiânia, é o primeiro caso no Brasil, né, diretora? Como que foi esse processo? Aparecida de Goiânia, desde o início da pandemia, adota duas estratégias que são fundamentais para o conhecimento e o controle da pandemia. A primeira delas é a testagem em massa por meio de RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, até o momento, já foram ofertados mais de 415 mil exames de RT-PCR e todas as amostras positivas a gente tem armazenadas em um banco de dados. E é a partir dessas amostras que a gente realiza o sequenciamento genômico, que é a segunda estratégia que é fundamental para o conhecimento de quais variantes estão em circulação e qual o poder que elas têm de impactar na saúde da população. Então, há 10 dias, o município anunciou a transmissão comunitária da variante Ômicron. Até o momento, são 55 casos da doença e 2 pacientes que precisaram de hospitalização. O primeiro deles em leito de enfermaria e já recebeu alta, e o segundo deles estava internado em UTI e, infelizmente, veio a óbito. Diretora, essa confirmação, então, vem exatamente 10 dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade, como você mencionou. Que tipo de protocolo, né, vocês têm adotado, então, na cidade justamente para conter o vírus? São exatamente essas duas estratégias que são as primordiais, fundamentais para o controle da pandemia, que a Aparecida adota e já vem fazendo isso desde o início. Então, são essas estratégias que nos permitem ter o conhecimento de como está a pandemia no município, as variantes em circulação. Então, a gente mantém toda a oferta de RT-PCR, nós ampliamos o programa de sequenciamento genômico e o alerta que a gente tem feito para a população é de reforçar a questão da vacinação para completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, e manter todas as outras medidas de higiene das mãos, uso das máscaras, distanciamento social, porque diante de uma variante tão contagiosa, somente o conjunto dessas medidas que vai nos fazer impedir um grande número de contaminações e, consequentemente, hospitalizações e desfechos desfavoráveis. Diretora, nós estamos acompanhando a falta de testes, falta de antigripais também diante desse surto de gripe. Como que está a situação em Aparecida de Goiânia? Quais são as necessidades nesse momento? Em nenhum momento em Aparecida de Goiânia faltou testes para a população. Então, o que a gente oferece é esse teste que é o padrão ouro. O município ampliou em mais de 300 leitos de enfermaria e de UTI, então também não houve em nenhum momento estagnação, colapso do sistema de saúde. A Aparecida de Goiânia, inclusive, em alguns momentos recebeu pacientes de outros municípios, de Manaus, quando houve aquele colapso no estado. Então a gente segue com todas essas medidas, não há falta também de nenhum insumo para o combate à pandemia. Diretora, a informação que nós temos, inclusive, como a senhora mencionou, é que o paciente tinha tomado, né, as 3 doses da vacina, é isso mesmo, e ainda assim a gente, claro, reforça a importância do imunizante, que apesar dele não evitar que a pessoa seja contaminada, ele evita justamente casos graves e óbitos na maior parte das vezes, né? Esse paciente já tinha tomado as 2 doses da vacina e a dose de reforço. Mas a gente sabe que a vacinação ela é extremamente importante para evitar complicações da doença e isso acontece na maioria das pessoas. Então, a gente tem outros estudos anteriores também realizados em Aparecida, que de todas as pessoas hospitalizadas por Covid, mais de 90% não tinha vacinado. Então, a maioria das pessoas não vacinadas são as que estão com maior exposição ao risco de complicação, mas existe um percentual pequeno de pessoas que, mesmo vacinadas, podem desenvolver complicações. E uma outra questão importante é esse senhor já era um idoso que tinha doenças de base, condições crônicas pré-existentes, ele tinha hipertensão arterial e DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Já estava num quadro de instabilidade e teve uma evolução muito rápida da doença.
Inclusive, o prefeito da cidade, Gustavo Mendanha, lamentou muito a morte, né, deste paciente, disse que determinou a ampliação do programa de vigilância genômica, né, para esse acompanhamento ser feito aí de forma efetiva. A senhora, inclusive, mencionou sobre isso. Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre a ampliação desse programa nesse momento. O programa de sequenciamento genômico, ele foi implantado em abril do ano passado, mas a gente sequencia amostras de todas as semanas epidemiológicas desde o início da pandemia. Então, são vários os critérios para a eleição dessas amostras: pacientes suspeitos de reinfecção, pacientes com desfechos desfavoráveis, jovens sem comorbidades que precisaram internar e amostras aleatórias, justamente para acompanhar essa dispersão. Então, o prefeito Gustavo Mendanha, diante desse cenário epidemiológico, ele determinou a ampliação do programa de sequenciamento genômico e nós atualmente chegamos a sequenciar algumas semanas anteriores, mais de 50% de todas as amostras positivas. Esse é um número extremamente alto e completamente descolado da realidade tanto do país como de vários outros países. Muito bem, nós conversamos com Érica Lopes, que é justamente a diretora de avaliação de políticas públicas de saúde do município de Aparecida de Goiânia. Diretora, muito obrigada pela sua participação e pela gentileza de nos atender nesse momento. Obrigada a vocês pelo espaço e pela importância de trazer essas informações. 4 horas e 48 minutos. Entra ano.